Nas ruas das grandes cidades, circulam diariamente caminhões cuja pressão interna chega a centenas de toneladas e literalmente esmaga tudo o que entra neles. Estamos acostumados a pensar que o caminhão de lixo simplesmente recolhe os resíduos e os leva para o aterro sanitário. Mas a realidade é bem diferente. Dentro do caminhão de lixo, inicia-se um processo em que o lixo não fica armazenado. Ele se decompõe, aquece, libera gases e pode pegar fogo durante o trajeto. Cada carga é compactada com uma força de centenas de toneladas, reduzindo o volume em 5 a 6 vezes. A temperatura interna aumenta sem fogo, simplesmente devido à pressão e às reações químicas. Em apenas uma viagem, acumulam-se no interior 10 a 15 toneladas de resíduos, transformados em uma massa compacta. Hoje vamos entender como esse mecanismo funciona por dentro e o que acontece com o seu lixo depois que ele desaparece da lixeira. Vamos mostrar os processos que normalmente ficam ocultos aos olhos. E no final, você vai descobrir porque todos os países do mundo não querem que você jogue pilhas nas lixeiras. Todas as manhãs, pelas ruas das cidades, circulam veículos aos quais quase ninguém presta atenção. Ouvimos o som característico do motor e o barulho, vemos a lateral laranja ou verde e logo esquecemos. Enquanto isso, um caminhão desses percorre de 300 a 1500 casas em um único dia de trabalho. Ele faz centenas de paradas e, a cada vez, recolhe aquilo de que as pessoas querem se livrar para sempre. Existem centenas de milhares de caminhões de lixo no mundo. Só nos Estados Unidos da América, mais de 100 mil unidades estão em operação. Na Rússia, milhares de veículos novos são adquiridos anualmente. De acordo com dados do Setor Mundial de Gestão de Resíduos, cerca de 500 mil desses caminhões circulam pelas estradas do planeta todos os dias. Trata-se de uma enorme frota invisível, sem a qual as cidades parariam em poucos dias. Mas nem todos os caminhões de lixo são iguais. Existem 3 tipos principais e cada um funciona à sua maneira. O primeiro é o de carga traseira. Esse é o tipo mais comum. O trabalhador joga sacos ou containers em uma grande abertura na parte traseira e um mecanismo puxa o lixo para dentro. O segundo é o caminhão de carga lateral. Ele possui um longo braço hidráulico que pega o container diretamente da calçada, levanta-o e despeja o conteúdo no tanque. O motorista nem precisa sair da cabine. O terceiro é o caminhão de carga frontal. Ele trabalha com grandes containers industriais e tanques próximos a lojas e fábricas. Na frente, possui 2 garras metálicas que levantam o container inteiro e o viram diretamente sobre a caçamba. Um caminhão de carga traseira padrão comporta de 20 a 35 metros cúbicos de lixo. Isso equivale aproximadamente ao volume de um apartamento de um quarto padrão. Mas, graças ao compactador dentro do veículo, o lixo ocupa de 5 a 6 vezes menos espaço do que ocuparia sem a compactação. É exatamente por isso que um único caminhão pode recolher de 10 a 15 toneladas de resíduos por dia, sem parar para descarregar a cada 20 casas. E é justamente o mecanismo de compactação que constitui o coração de toda essa máquina. Mas a maioria das pessoas não faz ideia do que ele realmente faz com o lixo. Por fora, o caminhão de lixo parece simples, um grande tanque metálico sobre rodas. Mas por dentro, esconde-se um complexo sistema hidráulico que funciona sem parar durante todo o dia de trabalho. Não é difícil entender seu funcionamento se imaginarmos uma prensa comum para papel usado, só que 20 vezes mais potente. Quando o funcionário joga os sacos na abertura traseira, eles caem em uma bandeja de recepção especial, chamada de funil. Trata-se de uma cuba metálica aberta, com capacidade para cerca de 3 a 4 metros cúbicos de lixo. Assim que o funil fica cheio, o ciclo de compactação é acionado automaticamente. Isso leva de 16 a 19 segundos. Em seguida, o ciclo se repete. Dentro da máquina, há uma grande placa metálica, chamada de empurrador ou faca de compactação. Ela se move de cima para baixo e para frente, capturando o lixo do bunker e empurrando-o para a parte principal da carroceria. Após a primeira passagem, a placa dá um segundo golpe, com ainda mais força. É exatamente esse segundo golpe que cria a verdadeira compactação. A força com que essa placa pressiona o lixo atinge uma pressão no sistema de cerca de 190 atmosferas. Se traduzirmos isso em unidades compreensíveis, é aproximadamente a mesma pressão que a água sofre a uma profundidade de cerca de 2 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Sob tal pressão,
As garrafas plásticas não apenas se amassam, elas se partem. Caixas de papelão se transformam em folhas finas. Latas de metal são achatadas como moedas. Objetos de vidro se partem em pequenos fragmentos, que se misturam com todo o resto. Tudo isso acontece repetidamente, a cada 20 ou 30 segundos em cada parada. O empurrador empurra o lixo já compactado para mais dentro da caçamba, liberando espaço para a próxima porção. No final do trajeto, dentro da caçamba, há uma massa compacta e monolítica de lixo amassado, misturado e compactado, algo entre um tijolo e resíduos compactados de um aterro sanitário. Mas a pressão é apenas parte da história. Enquanto o caminhão segue adiante na rota, algo mais começa a acontecer no interior. Algo sobre o qual não há menção em nenhum folheto publicitário dos fabricantes dessas máquinas. Imagine que você pegou restos de comida, plástico, panos molhados, papel e embalagens de iogurte. Amassou tudo isso com muita força até formar um grande torrão compacto e deixou dentro de uma caixa metálica fechada por algumas horas. É exatamente isso que acontece dentro da caçamba do caminhão de lixo durante a rota de trabalho. A primeira coisa que começa logo após a compactação é o aquecimento. Não há fogo, mas a temperatura dentro da massa de lixo aumenta. Isso ocorre por dois motivos. Em primeiro lugar, durante a compactação mecânica, qualquer substância libera calor. Isso é física. Em segundo lugar, os resíduos orgânicos, ou seja, restos de alimentos, começam a se decompor. As bactérias, que estão sempre presentes nos resíduos, se ativam com o aumento da densidade e da pressão. Elas começam a decompor a matéria orgânica mais rapidamente do que o normal. E esse processo também libera calor. Como resultado, a temperatura dentro da massa compactada pode subir para 40 a 50 graus ou mais, sem qualquer fonte externa de fogo. Isso ocorre em um espaço metálico fechado, enquanto o caminhão circula tranquilamente pelas ruas da cidade. Ao mesmo tempo que o aquecimento ocorre, começam a ser liberados gases. A matéria orgânica, ao se decompor, produz metano, amônia e sulfeto de hidrogênio. É justamente o sulfeto de hidrogênio que causa aquele cheiro característico sentido perto do caminhão de lixo. Em pequenas quantidades, esses gases são simplesmente desagradáveis. Mas se a mistura de gases se acumular em um espaço fechado e encontrar uma fonte de ignição, a situação se torna perigosa. Além dos gases, um líquido é espremido do lixo compactado. Restos de comida, sacos molhados, líquidos de produtos de limpeza domésticos, tudo isso é espremido sob pressão, como de uma esponja. Esse líquido é chamado de filtrado e escorre para o fundo da caçamba. Sua composição inclui ácidos, gorduras, resíduos de detergentes e matéria orgânica. Os caminhões de lixo modernos são equipados com tanques especiais para coletar o filtrado, para que ele não se espalhe pela estrada. Mas isso não o torna uma substância menos agressiva. No meio do dia de trabalho, dentro da caçamba do caminhão de lixo, já não se trata apenas de lixo amassado. É uma massa quente, úmida e que libera gases, que continua se transformando. E é aqui que entra em cena o que literalmente transformou o caminhão de lixo em um dos veículos mais perigosos em termos de risco de incêndio na estrada. Trata-se de um pequeno objeto que todos os dias milhões de pessoas jogam no lixo comum, sem nem pensar duas vezes. A bateria de íons de lítio pesa apenas alguns gramas. Ela é menor do que o seu dedo. Ela fica dentro de um smartphone velho, de um vaporizador quebrado, de uma escova de dentes elétrica ou de um aspirador sem fio. Quando um objeto desses quebra, a pessoa simplesmente o joga na lixeira. Parece a ação mais comum do mundo. Mas é exatamente nesse momento que se inicia uma cadeia de eventos que pode terminar em uma explosão dentro do caminhão de lixo, bem no meio de um bairro residencial. É isso que acontece com uma bateria dessas depois que é jogada fora. O caminhão chega, o lixo cai no compartimento. A placa metálica inicia o ciclo de compactação. A pressão aumenta. E é aqui que a bateria de íons de lítio se depara com um problema para o qual não foi projetada. Dentro da bateria, há uma divisória finíssima entre duas camadas, a positiva e a negativa. Essa divisória é mais fina que um fio de cabelo humano. Sua função é impedir que as duas camadas entrem em contacto. Enquanto estão separadas, a bateria funciona normalmente. Mas quando a prensa exerce pressão sobre a bateria, com centenas de atmosferas, a divisória se rompe. Em frações de segundo, as duas camadas entram em contacto.
começa o que os especialistas chamam de runaway térmico. O runaway térmico é uma reação em cadeia. O contacto entre as camadas aquece a bateria. O aquecimento destrói a camada seguinte. Isso gera mais calor. Mais calor destrói mais uma camada. E assim por diante, acelerando a cada etapa. A temperatura dentro da bateria sobe em segundos para várias centenas de graus. Quando o lítio dentro dela entra em contato com o ar, começa a queima. Não é um fogo lento e latente, é uma explosão instantânea que testemunhas descrevem com as palavras como um pequeno vulcão. E esse fogo não é apagado com água. A água comum, ao entrar em contato com o lítio em chamas, apenas intensifica a reação. Bombeiros que já enfrentaram incêndios desse tipo em caminhões de lixo afirmam que é extremamente difícil apagar uma bateria que já entrou em aceleração térmica. A massa em chamas penetra profundamente no lixo compactado e é impossível alcançá-la sem equipamento especial. Casos como esse ocorrem todos os dias em todo o mundo. Na cidade americana de Boise, em janeiro de 2026, um caminhão pegou fogo bem no meio da rota. Dentro dele havia um vaporizador com bateria de íons de lítio. No estado de Massachusetts, em abril de 2025, um caminhão de lixo inteiro com material reciclado teve que ser descarregado de emergência bem na beira da estrada, e a pilha de lixo foi apagada com a ajuda de equipamentos rodoviários. Em Nova York, em apenas um ano, foram registrados dezenas de incidentes semelhantes em caminhões e estações de triagem. As empresas de gestão de resíduos afirmam categoricamente: as baterias de íon lítio se tornaram a principal causa de incêndios em todo o setor. Um único incêndio desse tipo, em um caminhão de lixo ou em uma usina de reciclagem, causa prejuízos de dezenas de milhares de dólares. Em 2016, em uma usina de reciclagem na Califórnia, uma bateria que caiu no triturador provocou um incêndio que durou várias horas e destruiu equipamentos no valor de 8,5 milhões de dólares. Foi apenas uma pilha. Atualmente, várias cidades nos Estados Unidos da América instalaram câmaras térmicas nas carrocerias dos caminhões de lixo. Elas monitoram a temperatura dentro do caminhão em tempo real. Assim que o sensor registra um aquecimento acima de 200 graus, o motorista recebe um alarme. Ele deve parar imediatamente e pedir ajuda. Mas isso é apenas uma tentativa de lidar com as consequências. A causa, porém, é simples e conhecida por todos. É exatamente por isso que todos os países do mundo exigem a mesma coisa: não jogar pilhas no lixo comum. Não se trata de uma exigência formal no papel. Por trás dela estão incêndios concretos, pessoas concretas e valores concretos de prejuízo. Mas essa ainda não é a última etapa da jornada do seu lixo. Depois que o caminhão termina a rota, começa o próximo capítulo, no qual a maioria das pessoas nem sequer pensa. No final do turno, o caminhão de lixo está pesado. Um caminhão totalmente carregado pesa de 20 a 30 toneladas. Dentro da carroceria, uma massa compacta de resíduos compactados que continua a aquecer lentamente e a liberar gases. O caminhão segue para o aterro sanitário ou para a estação de transbordo. Esse é o ponto final do trajeto. A descarga varia de acordo com o tipo de caminhão. Nos caminhões de carga traseira, a parede traseira se abre e um empurrador especial, uma grande placa metálica dentro da caçamba, avança lentamente, empurrando toda a massa compactada para fora. Isso leva alguns minutos. A massa sai como um único pedaço monolítico, não se espalha, porque, sob pressão, o lixo se compacta em um todo único. Os caminhões de carga frontal, que trabalham com grandes containers industriais, são descarregados pelo fundo ou pela parede traseira. Alguns modelos simplesmente levantam toda a carroceria como um caminhão basculante, e a massa de resíduos desliza para baixo por seu próprio peso. Nas grandes estações de tratamento de lixo, tudo isso vai primeiro para uma esteira de triagem. Lá, máquinas e pessoas separam o que pode ser reciclado: metal, vidro, plástico rígido e o que seguirá para o aterro. Mas a maior parte do lixo doméstico misto passa direto pela triagem e vai direto para o aterro. E é aqui que começa o processo, que não dura horas nem dias, mas décadas. Enormes máquinas escavadeiras nivelam os resíduos trazidos, os depositam em camadas e os compactam. Sobre cada camada, despejam terra. E toda essa massa começa lentamente a viver sua própria vida. A matéria orgânica dentro do aterro continua se decompondo. Mas agora,
ela faz isso em condições quase sem ar, anaerobicamente. Nessas condições, as bactérias produzem não gás carbônico, mas metano. Esse é um gás combustível, o mesmo usado em fogões a gás. O aterro se transforma gradualmente em um enorme gerador de gás. Segundo dados de cientistas russos da Universidade Russa da Amizade dos Povos, o gás de aterro de um aterro maduro contém de 45% a 60% de metano. O restante é composto por gás carbônico, amônia, hidrogênio sulfureto e outros compostos. Esse gás continua sendo liberado por mais 20 anos após o fechamento do aterro, e em alguns casos, até mesmo por 50 anos. Nos aterros modernos, o gás é coletado por meio de tubos especiais e utilizado para a geração de eletricidade. É literalmente uma usina elétrica que funciona com o seu lixo. Mas em aterros antigos ou mal equipados, o gás simplesmente é liberado na atmosfera. À noite, às vezes, são visíveis chamas sobre esses aterros. Trata-se da autoignição do metano. É exatamente por isso que os grandes aterros mantêm equipamentos especiais de prontidão 24 horas por dia. Outra coisa em que pouca gente pensa ao jogar fora um saco de lixo é o lixiviado. Aquele mesmo líquido que a pressão da prensa no caminhão extraiu do lixo continua se formando em enormes quantidades dentro do aterro. A água da chuva penetra através das camadas de lixo, mistura-se com ele e escorre pela parte de baixo. Esse líquido é tóxico. Nele estão dissolvidos metais pesados, ácidos, resíduos de medicamentos e produtos químicos domésticos. Se não for coletado e tratado, ele penetra no solo e nas águas subterrâneas. É exatamente por isso que o fundo dos aterros modernos é revestido com uma película especial impermeável e ao redor do perímetro é instalado um sistema de coleta de lixiviado. Seu lixo percorre o caminho do container na entrada do prédio até o aterro sanitário em poucas horas. Mas sua vida só está começando. E nessa longa vida, os poucos gramas de lítio de que falamos anteriormente desempenham o papel principal. Todos os anos são produzidas no mundo vários bilhões de baterias de íon lítio. Elas estão em tudo, em smartphones, fones de ouvido sem fio, patinetes elétricos, laptops, alto-falantes portáteis, relógios inteligentes, vaporizadores, escovas de dentes elétricas e centenas de outros dispositivos. Cada uma delas, mais cedo ou mais tarde, deixa de funcionar. E a maioria das pessoas faz o mesmo com elas. Joga no lixo comum. Segundo estimativas de especialistas americanos na área de gestão de resíduos, só nos US, as centenas de milhões de baterias de íon lítio acabam no lixo comum a cada ano. Na Europa, o quadro é semelhante. Na Rússia, a cultura da coleta seletiva está apenas se formando, e uma parte significativa dessas baterias acaba exatamente da mesma forma nos sacos de lixo comuns. Enquanto havia poucas baterias, os incêndios em caminhões de lixo eram raros. Mas nos últimos 10 anos, o número de dispositivos com baterias de lítio cresceu exponencialmente e com ele cresceu também o número de incêndios. Associações setoriais de gestão de resíduos nos EUS registram centenas desses incidentes anualmente. Não se trata de casos isolados, é um problema sistêmico que se agrava a cada ano. Empresas alemãs de reciclagem de resíduos relatam que os incêndios nas estações de triagem se multiplicaram várias vezes na última década. E na maioria dos casos, a causa são as baterias de íon lítio dentro de eletrodomésticos. No Reino Unido, somente entre 2023 e 2024, ocorreram centenas de incêndios relacionados a baterias em instalações de reciclagem de lixo. Na Austrália, o problema atingiu tal magnitude que as autoridades lançaram uma campanha nacional com uma mensagem simples: baterias não devem ser jogadas no lixo. O que fazem as empresas que administram caminhões de lixo? Aquelas que têm recursos para investir em tecnologia instalam câmeras infravermelhas térmicas dentro das caçambas. O sensor funciona 24 horas por dia e avisa o motorista ao menor sinal de aquecimento. Alguns caminhões são equipados com sistemas integrados de combate a incêndios, que são acionados automaticamente ao detectar fogo dentro da caçamba. Várias grandes empresas contrataram pessoal especializado para verificar visualmente o conteúdo dos contêineres antes do carregamento. Mas nenhuma dessas medidas resolve o problema por completo. A única solução que realmente funciona é a coleta seletiva.
As pilhas devem ser depositadas em contêineres especiais, que hoje estão disponíveis na maioria das grandes lojas, shopping centers e em muitos quarteirões. Na Rússia, esses contêineres existem nas grandes cidades. Na Europa, eles são obrigatórios por lei. O regulamento aprovado na União Europeia obriga diretamente os fabricantes a criar sistemas de devolução de pilhas e garantir sua reciclagem. Desde 2024, os requisitos europeus para o descarte de pilhas tornaram-se um dos mais rigorosos do mundo. As pilhas recicladas não se tornam lixo. Delas são extraídos lítio, cobalto, níquel e outros metais valiosos. Esses metais são novamente utilizados na produção de novas baterias. Não se trata apenas de ecologia, trata-se de economia. As reservas de lítio no planeta são limitadas. A reciclagem de cada pilha é, no sentido literal, matéria-prima preservada para a próxima geração de tecnologia. O caminhão de lixo é uma máquina criada para pegar tudo que estiver à mão e compactar com força máxima. Ele lida muito bem com sacolas, papelão e plástico. Mas o que funciona bem com o lixo comum se transforma em problema ao entrar em contato com uma pilha. O mecanismo que foi criado como solução se torna uma fonte de ameaça, por causa de um único objeto pequeno, jogado no recipiente errado. O caminhão de lixo passa todos os dias pela sua casa. Dentro dele, pressão, calor, gases e reações químicas. Tudo isso é um mundo invisível que existe ao nosso redor. Da próxima vez que você for jogar fora um celular velho ou uma pilha descarregada, já saberá o que acontece depois. E talvez opte por usar a lixeira específica. Se esta história revelou algo novo para você, curta, inscreva-se no canal e clique no sino. Ainda temos muitas histórias pela frente sobre coisas que funcionam ao nosso lado todos os dias e sobre as quais quase nada sabemos.